O Godoy, para você foi pênalti em relação dos dois lances. Tem o do Memphis, Vem cá, Godoy, para você explicar direitinho. O primeiro lance, a arbitragem agiu corretamente. A gente não tem o primeiro ainda, Godoy. Daqui a pouco a gente vai ter que estar indo para a NASA. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Quando vier da NASA, a gente traz para cá. Explica para nós, Godoy. Não tem como justificar esse movimento de braço que o jogador do Grêmio está fazendo. Ele está colocando o braço no alto para quê? No alto se joga com a cabeça e não com a mão. Então, não tem como justificar que seria um posicionamento natural. Até pelo movimento de corpo que ele faz, ele acaba colocando o braço em contato na trajetória da bola. Portanto, não tem como falar que foi um movimento natural. Pênalti. Tá certo. Volta para o seu lugar, Godoy. Obrigado. Que aqui o professor com o aluno. Que coisa, que falha que tá o mundo, né? Meu Deus do céu. Outro lance que você falou do Noriega? Não, é aquele do Yurico Noriega? Não, que eu vou mostrar. O que eu quero falar, por favor, é que muita gente está falando assim, não, tem o G7. Pode ter um G8, gente. Porque a gente vai ter a decisão da Copa do Brasil. Vamos supor, o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro vai classificar porque vai ser um dos 4 primeiros colocados. Então, entraria o 8º. Aí, no 8º, a gente tem hoje o Vasco com 42, o Corinthians com 42, o São Paulo com 41. Então, o Corinthians pode se classificar... Sendo que esses times precisam jogar ainda, né? Então, o Corinthians pode se classificar como campeão da Copa do Brasil ou até mesmo como 8º. Exato. Tá certo. Sempre a gente falar da Sul-Americana, que tem o Atlético, mas o Atlético está mais embaixo. E também tem Flamengo e então, Palmeiras. Então, que já está dentro, por isso virou o G7. Exatamente isso. Então, vamos lá, Theo. Qual a ideia da defesa da equipe do Júnior? Qual a ideia do Corinthians ganhar 3 jogos consecutivos em relação a tudo isso que a gente falou? Volta para cá, aqui que voltou da NASA, Godoy. Mas pode falar sobre isso, meu querido Theo. O que eu penso do jogo de hoje, o que eu vi, que eu gostei do Dorival Júnior... O Dorival Júnior é um bom treinador, né? Ele passou uma fase meio complicada no Corinthians, talvez até mesmo pelas coisas fora de campo, mas ele é um bom treinador. O que eu gostei do Corinthians hoje foi marcar o adversário no campo dele. No primeiro tempo fez isso, né? E aí deu muita dificuldade para o Grêmio, tirou a personalidade do Grêmio. Aliás, o Grêmio perdeu o DNA, né? Não, DNA... O Mano Menezes faz um péssimo trabalho. O que o Mano Menezes está fazendo no Grêmio é uma das coisas mais absurdas, porque o Grêmio não é isso. Não morde. O Grêmio não é isso. O Grêmio não marca, não morde, é um time largado, apático, distante um do outro. É um péssimo trabalho. Péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins, que por sinal, o grande Morsa, vocês lembram, né? O que aconteceu com o Morsa, né? Em relação a cancelamento, né? Nesse país aqui, né? As pessoas esquecem muito rápido, né? O que fizeram com esse cara legal pra caramba, um comentarista incrível na Rádio Globo, se tornou um cara chefe na Record, veio trabalhar com a gente, uma pessoa do bem, uma pessoa maravilhosa. E vocês esqueceram, né? O que fizeram com o Paulo Roberto Martins, né? Péssimo dos péssimos, é que ele fazia esses comentários maravilhosos aqui na Band, com a Renata Fã, no Jogo Aberto. Vocês cancelaram o cara. Vocês quiseram acabar com a vida dele. E vocês conseguiram acabar com a vida dele. Vocês contribuíram para que o Morsa pudesse ir embora desse mundo aqui. Não se esqueçam, viu? Vocês fazem isso. Eu não tenho medo de cancelamento, de absolutamente nada. Eu não tenho. Tem gente que não está preparado para isso. Que, por sinal, as pessoas fazem cancelamento só daquilo que eles querem, não daquilo que é real. Essa é a grande verdade. Paulo Roberto Martins, você que está em cima com o meu irmão, me desculpe do que fizeram por você. E ninguém pediu desculpa, ninguém se manifestou em relação a isso. Eu não esqueci. Voltando para o pênalti, tá aí, Godoy, para você falar. Para a felicidade da arbitragem, o placar acabou contribuindo e facilitando, em termos de analisar a arbitragem, cobrar a interpretação. Para mim, movimento naturalíssimo, naturalíssimo. Não marcou o pênalti. Ele teve a visão inicial da jogada e decidiu em campo que não deveria ter sido marcado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Mas eu já vi alguns pênaltis ser marcados assim. E aí é uma coisa que... Por isso que o jogador reclama e questiona. E se o Corinthians... Não é muito louco isso? Pois é. E se o Corinthians... Mundial a gente teve um pênalti desse, marcado desse jeito. O braço não está colado ao corpo. Esse negócio porque o braço está aberto, O braço está aberto, o braço está colado... Isso é muito doido. Qual é a parada? Lá no Mundial o árbitro marcou e corrigiu, né? O VAR corrigiu.
Não confirmou Que foi, acho que pênalti. contra o Fluminense. Mas explica, porque isso aí é muito doido. Eu não entendo isso. Mas aí é o problema de cada um interpretar o que é normal, o que é natural. Ele está com o braço um pouco aberto, mas olha lá, ele está travando com a perna e gira o corpo justamente para evitar o contato do braço. A hora que ele está tirando o braço, a bola toca ali. Olha lá, ele trava o corpo, faz um movimento de corpo com a perna para travar o chute. A bola bate aqui, né? Aí ele está girando o braço para esconder o braço, antes de completar. Ele não está colocando o braço... Ele não está fazendo entendi. movimento para aumentar o espaço físico dele. Ele está recolhendo o braço para esconder, para evitar o contato. Ele não está, diferentemente do pênalti que foi Mas marcado. o Dodge não foi sem querer também? Não está no movimento assim? Então, mas diferentemente do movimento. Então bota lá pro Godoy. O Dodge explica. ele Aí, ó. coloca. Não, o outro, isso Aí. Ó, o braço em cima. O braço em cima. Ele Pra que é um o braço em movimento cima? natural. Não, ele faz aqui, ó. Ele está travando Natural embaixo. é isso aqui. Ele trava Aqui, ó. embaixo. Olha lá, ele faz um movimento com a perna embaixo, à direita, e leva o braço em cima. Nessa posição é natural para quê? Só para jogar vôlei. Então tá bom, Godoy. Deixa os dois aí junto com a gente. Quesada, uma coisa importante, são 6 jogos que o Corinthians ganha na Copa do Brasil, né? São 8 gols feitos 8 gols feitos e nenhum sofrido. Em relação das informações do Roberto em Memphis, que faz gol, o Garro, que jogou muita bola, qual a perspectiva que você tem? E chegando alguém ter prioridade aí, vocês dois, tanto o Tati como o Caio. A situação do Corinthians ela não é tão preocupante nesse Campeonato Brasileiro como fora no ano passado com aquela arrancada dos 9 jogos, as 9 vitórias. A gente mesmo disse aqui, o Corinthians não tem mais nenhum tipo de risco de ser rebaixado e agora está brigando para tentar pegar essa vaga via Campeonato Brasileiro para Libertadores da América. E aí a pressão sendo menor, é claro que esses caras vão conseguir desenvolver um futebol melhor. E eu acho Ou que não escolher o jogo, né? que às vezes o Que a Corinthians gente tem cobrou. feito. Nós, como comentaristas, a gente cobrou muito isso. Sim. O Corinthians não joga bem contra o Vitória, mas arrebenta o Atlético. Arrebenta aqui. Eu jogo bem contra o Grêmio, eu não jogo bem contra o Bragantino. Aí, de Não repente, é? já Não não aconteceu muito desenvolve isso. contra o Bragantino Não agora. desenvolve do que vai mesmo ser em jeito. Bragança, Mas acho que a pressão é menor, isso é legal, e o time consegue se preparar para aquilo que de mais importante virá, que são as semifinais contra a equipe do Cruzeiro. E tem o assunto do Ranieri, né? Naquele jogo lá em que o técnico Mano chama o Yuri de burro, ele fala pro Ranieri, lembra? Que o Ranieri vai dá um pra chute. Cuiabá, vai jogar. Que o Ranieri dá um chute, que por sinal, esse treinador é esse tipo de gente, esse cara aí. Então eu não tenho nenhum tipo de vínculo, nada, e que por sinal faz o trabalho péssimo dos péssimos em relação a Paulo Roberto Martins, o grande Morsa. Qual a ideia do Memphis fazer gol depois de 3 meses? O Roberto jogou, acho que foi um jogo ruim dele, mas o Garro jogou muita bola. O Gustavo Henrique, para mim, o craque do jogo. Ganhar 3 pontos. O que você pensa, Marília Ruiz? Eu penso aquilo que você quer falar? O Corinthians está hoje na 9ª posição. Evidentemente que a rodada não acabou. A grande arrancada que o Corinthians teve no campeonato passado coloca o Corinthians numa vaga de pré-Libertadores, que é o que agora o Corinthians, de uma forma... Olha o que eu vou falar, parece que não combina. Uma forma mais estável, porque o ano passado o Campeonato Brasileiro do Corinthians foi um primeiro semestre péssimo e uma arrancada final. Agora tem muitos altos e baixos o campeonato do Corinthians, mas o Corinthians tem 8 jogos para arrumar o time, recuperar jogadores. Principalmente com o time menor, né? Juventude perdeu, Sport perdeu, Vitória empatou e Fortaleza empatou em casa. Não foi isso? Foi, Eu não sei os outros, assim, na minha cabeça mas veio esses 4, Marília. Foi muito ruim quando os times estão disputando a parte de baixo da tabela. O Corinthians tem, contra o Juventude lá também foi muito mal. O Corinthians precisa se organizar competitivamente, porque o ano passado o campeonato do Corinthians acabou no último jogo, na última vitória. Esse ano não, o Corinthians, assim que acabar o Campeonato Brasileiro no dia 7 de dezembro, no dia 10, joga com o Cruzeiro fora de casa. Então o Corinthians tem uma contagem dia regressiva. 10 de dezembro, né? Uma contagem regressiva para o time estar tinindo, e não o contrário. Vai começar as férias. O Corinthians precisa apresentar o melhor dele no último mês do ano. Então, acho que a partir de agora, evidentemente que é importante para o Corinthians, nesse momento, dos times que são semifinalistas na Copa do Brasil, é o único que está fora dessa possibilidade de classificação mais distante, né, mais mal classificado, é o Corinthians. Então, o Corinthians e a Copa do Brasil é depois que o brasileiro acabar. Então, não adianta vai acabar o Campeonato Brasileiro, vai ter que esperar ver quem ganhou a Copa do Brasil para ver se vai ter essa vaga. Então, eu acho que o Corinthians precisa dosar esses jogadores que jogaram hoje pela 3ª vez juntos no Campeonato Brasileiro, jogando, 4ª vez, desculpa. Esses jogadores precisam ser dosados para no dia 10 de dezembro
poderem os 3 jogarem e, com sorte, também o Carrilho. Ô, Theo, dá pra ter ideia que a volta do Hugo, esses 3 jogadores do Corinthians, a falta que o Ranieri faz, porque o Ranieri é muito craque, queria mandar um beijo pro Dirceu, queria mandar um beijo também pro Carlão, para vocês todos aí, meus amigos aí de Orlando, um beijo carinhoso para vocês todos. Dá para entender que essa parte técnica do Corinthians, ela evolui também, porque o Dorival Júnior é um cara que sai pro jogo. A volta do Hugo, ganhar 3 jogos consecutivos, pensar também naquilo que a Marília falou que é muito importante, pô, eu jogo até dia 7. Como é que eu vou estar dia 7? Se dia 10 eu jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Eu já jogo com o time reserva. O que eu faço em relação a esperar? Vamos supor que no último jogo, que é contra o... Juventude, em casa. né? Juventude. É Juventude em casa, não é? Aí vamos supor que eu preciso ganhar os 3 pontos para eu ir para a pré-Libertadores. O que eu faço? Eu não jogo com o time titular e jogo contra a Copa do Brasil, e aí eu saio da Copa do Brasil e eu também perco. Então, o que eu faço? Então, qual a ideia de tudo isso, Theo José? Olha, eu vejo que o Corinthians tem que jogar com o titular o tempo todo, contra a Juventude, contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. O que eu penso, o torcedor pode achar estranho, mas esse é o melhor momento do Corinthians no ano. Melhor até do que quando ficou com o título paulista. Ele consegue 3 vitórias consecutivas. Hoje eu vi um time mais intenso, hoje eu vi um time mais bem armado. Você tem na reserva um Guinegão que entrou querendo o jogo, quer dizer, você tem todo mundo praticamente à disposição. E o Dorival parece que finalmente encontrou aquilo que ele queria no Corinthians. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Apito Final, apresentado pelo ídolo corintiano Craque Neto na TV Bandeirantes. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Craque Neto acabou aí tecendo excelentes elogios para os jogadores do Corinthians. E a gente vai falar muito dessa vitória extremamente importante que o Corinthians teve ontem diante do Grêmio na Neoquímica Arena por 2-0. E, para mim, o Dorival foi responsável diretamente pelo crescimento do Corinthians. Dorival acabou aí surpreendendo na escalação. Todo mundo escalou aí André Ramalho na defesa. E Dorival veio com Fabrício Angileri fazendo um tripé de zagueiros, né? Fabrício Angileri joga muito. É um jogador que sabe sair jogando e sabe marcar muito bem. Tem uma técnica completamente refinada. E aí Dorival deixou no banco André Ramalho, Félix Torres e Kaká. A defesa foi montada com Fabrício Angileri, João Pedro Choca e Gustavo Henrique. Detalhe, Gustavo Henrique para mim foi um dos melhores em campo. Para mim, e sinceramente, Gustavo Henrique foi o melhor em campo. Não perdeu uma jogada. Um zagueiro que cresceu muito com o Dorival Júnior. Tem uma estatura quase 2 metros de altura. Um posicionamento perfeito. Corinthians ontem jogou muito bem diante de um Grêmio que o técnico Mano Menezes não tem conseguido ajeitar esse time do Grêmio. O Grêmio ontem também não ofereceu risco para o Corinthians. O Corinthians mesmo com alguns desfalques, né, praticamente o Corinthians não tinha o meio-campo titular, que é o Ranieri, é o Breno Bidon e o José Martins. São 3 caras que são titular absoluto no Corinthians. E o técnico Dorival Júnior acabou ajeitando o meio-campo, ajeitou o sistema defensivo, né, com Fabrício Angileri, e foi muito bem o Corinthians. O Corinthians, você pode ver que o Dorival tem feito um trabalho diferente, porque fosse qualquer outro treinador, o Corinthians não estaria mais na Copa do Brasil. Você vê que o Ramon Dias quer escalar o Corinthians em 4-1, 4-1, 4-1, 4-2, né? O Corinthians não pode jogar assim. E Dorival tem mexido, ajeitado o sistema defensivo. Sabe que o time do Corinthians tem pouco recurso, se falando fisicamente, né? Muitos jogadores que vêm sofrendo lesão há tempo. E o Dorival acabou ajeitando o sistema defensivo. E o Corinthians ainda
não tomou gol na Copa do Brasil. E olha que o Corinthians eliminou nas oitavas de finais o Palmeiras. O Corinthians venceu os 2 jogos, tanto na Neoquímica Arena quanto no Allianz Parque. E Palmeiras hoje, ele tem um ataque de quase 800 milhões de investimento. E o Corinthians não tomou gol no Palmeiras. E ainda fez 8 gols na Copa do Brasil. Agora o Corinthians está aí na semifinal da Copa do Brasil, vai pegar o Cruzeiro, um time bem organizado, um time bem montado. Tecnicamente, acho até que é melhor que o Corinthians, mas se tratando do técnico Dorival Júnior, que sabe montar um sistema defensivo organizado, né? Sabe jogar agrupado, coletivamente. Corinthians na frente com Memphis e Yuri Garro tem condições de passar para o Cruzeiro. O Memphis ontem, eu sinceramente acho que ele não jogou muito bem. Não se destacou tanto, apesar de ter marcado o gol de pênalti. Mas foi muito importante para fazer a recomposição daquilo que Dorival Júnior queria. Memphis havia marcado o último gol contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E ontem desencantou. E eu espero que o Memphis continue marcando gol, porque tem talento? Tem. E muitas vezes as pessoas falam do Memphis referente ao seu salário. No Memphis, ele pediu. Quem errou foi a diretoria do Corinthians. O Memphis não tem nada de errado com ele. É uma relação de trabalho. Se o Memphis pediu, o Corinthians pagou, errado foi a diretoria do Corinthians, com Augusto Melo, presidente na época, e com o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, que aceitou todas as mordomias que o Memphis pediu dentro do contrato. O Memphis hoje tem um salário de 3 milhões no Corinthians, chegando aí até faturar 6 milhões dentro dos gatilhos do contrato. Se o Memphis atingir todas as metas, ele pode chegar até 6 milhões de reais. Quem errou foi a diretoria, então a gente não tem que culpar o Memphis de nada. Mas que é um bom jogador, é um excelente jogador, tem categoria, sabe o que faz com a bola. Então o Corinthians está no caminho certo. O que me parece que esse time do Corinthians tinha alguns problemas físicos. Porque no segundo tempo ontem contra o Grêmio, o time do Corinthians andou em campo. E a gente sabe que Memphis recentemente estava lesionado, né? Rodrigo Garro, que tem aí uma lesão crônica no joelho, é outro jogador que está jogando com medo, porque está chegando aí a Copa do Brasil. Vem o Gustavo Henrique, ontem foi extraordinário, para mim o melhor em campo, também joga com medo. Então o Dorival tem feito um trabalho de muita precaução, porque o jogo, assim, de vida do Corinthians é contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Dorival, ele chegou ao Corinthians com a promessa de ter reforços. Fabinho Soldado, junto com a diretoria do Corinthians, prometeu de 4 a 5 reforços. Dorival vem batendo essa tecla desde lá, pedindo os reforços. Dorival só recebeu Vitinho, que nem tá jogando porque está lesionado, né? Corinthians precisa ganhar essa Copa do Brasil, porque um ano com muita bagunça na diretoria, a diretoria completamente perdida, né? Sai presidente, sai diretor, entra diretor, né? O Corinthians conquistar 2 títulos e não ser rebaixado no Brasileirão, está ótimo. Corinthians, com a nota de corte agora, precisa de ganhar mais um jogo ou 2 empates, já está fora do rebaixamento, porque a nota de corte esse ano está com 44 pontos. Então, se o Corinthians vencer mais um jogo ou ter 2 empates, já está fora. Então, acho que é um ano extremamente aproveitado, se falando do futebol, porque na diretoria é uma bagunça. Falando do futebol, o Corinthians sendo campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, e tem chance de beliscar aí uma pré-Libertadores. Para mim, o pior jogo do Corinthians com Dorival Júnior foi contra o Santos. Mas dentro de um todo, Dorival está fazendo um trabalho milagroso, está fazendo um trabalho espetacular, está fazendo um trabalho excelente. E o Corinthians tem chance real de ir para a Libertadores. Por quê? Os próximos jogos do Timão vem Bragantino fora de casa. Depois, na sequência, o Corinthians tem Ceará e São Paulo na Neoquímica Arena. Corinthians está a 5 pontos do G7. A gente já sabe que esse ano tem G7.
com 3 vitórias consecutivas com o trio Memphis, Garro e Yuri. Então, o Corinthians tem tudo para ir para uma Libertadores. Apesar da bagunça da diretoria, né, o Corinthians vai aí, ano que vem, pagar esse transfer ban, vai conseguir contratar atletas, né, e já tem uma lista do Corinthians pronta para dispensar alguns jogadores que não está sendo aproveitado. O que o Romero está fazendo no Corinthians? O Corinthians tem uma mania de querer viver do passado. O Corinthians tem uma mania de querer viver de história. E, gente, o que passou, passou, a história fica guardada, né? Mas Romero já deu. Romero, Charles, na minha opinião, o Corinthians pode dispensar Romero, Thales Magno, Charles, Kaká, Félix Torres, tudo pode, ir embora. Agradecer pelo trabalho prestado para alguns, como Romero, porque Félix Torres e Kaká nem deveria ter vindo para o Corinthians. O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou errando em algumas contratações que deveriam ter sido pontuais e não foram. Com a contratação do Kaká, a contratação aí do Félix Torres. O Corinthians errou feio nessa contratação de jogadores. Então, o Timão, pagando esse transfer ban, dispensando alguns jogadores, contratando os atletas que o Dorival pediu, cara, o Corinthians vai ficar muito forte para a temporada 2026. Apesar dos problemas, das dívidas, né? O Corinthians é um clube hoje extremamente endividado. Há mais de 20 anos que entra presidente, sai presidente, e o Corinthians, a cada momento que passa, acaba aumentando sua dívida. Porque a gente sabe que tem muita coisa errada no Corinthians, porque se o Corinthians, se as pessoas que lá estão, né, que fazem parte dessa administração, fossem sérias, profissionais, porque são pessoas amadoras, Corinthians hoje, para não dizer outra coisa, o Corinthians hoje estaria aí como um time igual o Flamengo, o Palmeiras, bem organizado, com a saúde financeira organizada e com um belíssimo de um time fortíssimo, ganhando tudo, assim como tem sido o Palmeiras e o Flamengo nos últimos anos. Por quê? Para vender na mídia, torcedor, o Corinthians tá na frente de Palmeiras e tá na frente do Flamengo. O Corinthians hoje é um dos principais clubes do Brasil, se dizendo em colocar torcedor. A Neoquímica Arena tem uma média de 43 mil torcedor por jogo. Isso não é para qualquer um. Então o estádio é lotado. Corinthians, tudo que faz, vende e vende muito. Vende e vende muito. Certo? E por que o clube está tão endividado? São os péssimos negócios que a diretoria do Corinthians, que é a cúpula corintiana, tem feito nos últimos anos. E isso tem nos prejudicado muito. Parabéns ao técnico Dorival Júnior, que tem prestado um serviço excelente. Se o Corinthians tivesse qualquer outro técnico aí, o Corinthians estaria lá embaixo no Brasileirão. Eu acredito na conquista da Copa do Brasil pelo nosso técnico Dorival Júnior, que é extremamente estrategista, gosta de competições de mata-mata, até porque a Copa do Brasil Dorival já ganhou por 3 times diferentes, pelo São Paulo, Santos e o Flamengo. E acredito eu que o Dorival vai conseguir ganhar pelo Corinthians esse ano. E aí, fiel, o que vocês acharam desse jogo do Corinthians ontem contra o Grêmio? Craque Neto acabou aí tecendo elogio para esse time do Corinthians, que foi muito bem, não deixou o Grêmio jogar ontem. Vocês concordam com o Craque Neto que o Corinthians está numa crescente absurda e vai chegar a uma Libertadores? Use espaço aqui no vídeo para você deixar seu like, deixa o seu hype, deixa sua inscrição no canal para ajudar a gente, para chegar a patrocinadores, para nossa comunidade cada dia aumentar mais. Ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.